Oi pessoal, estou aqui com o Aguinaldo, que é um professor que agora também já está fazendo parte do Instituto Pro Diversidade, né, Aguinaldo? Isso. E o Aguinaldo, ele dá aula de um assunto que eu acho muito pertinente, que todos nós vamos precisar, ou vão precisar para cuidar de nós, que é a aula de cuidador de idoso. Né, Gui? Isso. E o que eu quero perguntar para o Aguinaldo, para começar a esse bate-papo, para começar a apresentar esse tema para vocês aqui do Pro, é o seguinte: para ser cuidador de idoso, é só formação ou tem que ter vocação? O que tem que ter uma pessoa para cuidar de idoso? Porque cuidar de qualquer jeito, tudo bem, né? Mas para cuidar de verdade. Bom, a formação ela é importante, porém há necessidade de uma certa vocação. A pessoa tem que ter paciência, tem que ter muita perspicácia, tem que compreender as várias fases que um idoso passa, doente ou não, as muitas doenças que afetam a pessoa que tenha, seja considerado idoso a partir lá dos seus 60, 65 anos de idade, e isso leva a um cuidado especial para cada uma dessas necessidades. Então, eu vejo que a pessoa precisa ter o conhecimento, precisa ter instrução, porém ela precisa ter também a famosa vocação, a paciência, o respeito, que é muito importante, que não é só com o idoso, mas com qualquer outra pessoa, e o estar disponível, porque é uma tarefa penosa, uma tarefa difícil. É porque a gente pensa no idoso, a gente pensa, o idoso, o vovô, a vovó, bonzinho, né? E a gente vê que a pessoa, ela envelhece e ela mantém os mesmos atributos que ela já tinha quando era jovem, né? Ninguém se transforma, ficou idoso, virou bonzinho, ficou idoso, virou criança de novo. A gente costuma falar isso às vezes por uma alegoria, mas na verdade a pessoa envelhece com os mesmos valores, com o mesmo conteúdo, apesar de algumas patologias que ela pode desenvolver, ligado à demência, ligado a Alzheimer, enfim, algum tipo de patologia nesse sentido, ela ainda mantém traços de personalidade, né? E os idosos, às vezes, assim, eles acabam manipulando um pouco a pessoa se ela deixar também, né? Sim, o idoso ele passa a ter uma personalidade mais acentuada. Então, um idoso que era bravo, ele vai ser mais bravo, ele vai ser um pouco mais rabugento, ele vai ser um pouco mais exigente, além da patologia que ele possa vir a ter, que vai levar ele a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de exigência. Então, isso realmente acontece. Porque a gente faz, que eu falo, as pessoas gostam de romantizar às vezes as coisas, e aí romantiza a terceira idade, romantiza a velhice, romantiza o envelhecimento. Eu tinha um amigo que ele falava uma coisa muito legal, ele falava que assim, que velhice não é doença, mas velhice também não é saúde. Né? Velhice é velhice, o envelhecimento ele vai ter transformações para o corpo, transformações no cotidiano, limitações que a gente pode estar tendo, algumas limitações que são mais do físico, às vezes não tanto da mente, em alguns casos já é o contrário, né? As limitações estão só na mente. Então acho que realmente é importante que você fala no sentido da pessoa ter a paciência, a perspicácia, né? Porque você não pode cair na conversa ou entrar no sistema de ter dó, né? E o respeito que tem que ter pela pessoa humana, porque é uma pessoa ali. Né, o idoso não é brinquedo, não é brincadeira, não é vamos cuidar, não é tomar conta de uma pessoa simplesmente por tomar. Né, toda uma linha de cuidados. Né? E é uma linha de cuidados que, socialmente falando, e legalmente falando, foi criado o tal do estatuto, né, que é interessante, que ele reforça, o que eu não concordo em algumas situações, porque já existe na Constituição Federal os direitos do idoso. Com o estatuto veio para frisar, né, para ser um motivo relevante que a gente lute por esses direitos e consiga garantir a esse idoso a dignidade, uma moradia, a saúde, a alimentação correta. O idoso, ele é um ser humano como qualquer outro. Quando criança, precisamos de alguns cuidados. Adolescente, jovem, adulto e depois idoso. Né? Nós vamos acompanhando. E esse idoso, desde que ele esteja numa situação que peça maiores cuidados, ele tem direito a cuidados
com muita dignidade. E é que é engraçado que, assim, às vezes o Estatuto, ele diz coisas que, para mim, são óbvias. Né? A mesma Constituição diz coisas que seriam óbvias. É uma questão de humanidade, né? E dizer que uma pessoa tem direito à alimentação, a respeito, a ter respeito com suas limitações, a ter um atendimento prioritário. Isso, eu não sei se é da criação só, mas é uma coisa que para mim é tão óbvio, é tão intuitivo você estar no transporte público e ver um idoso e você pensar, poxa, você deu meu lugar. Né? Não precisa de uma lei para dizer isso, né? Porque você vê as pessoas na dificuldade que ela tem ou no esforço que ela está tendo em manter uma qualidade de vida, manter as suas atividades diárias. E a gente vê como é que o mundo hoje ele está complicado para a pessoa idosa, no sentido de que as transformações sociais, transformações tecnológicas, às vezes vão muito mais rápido do que ela consegue assimilar. Talvez a nossa geração de idosos, né, que a gente já está chegando lá, né, que todos vamos chegar, ela tenha... Também espero, né? A gente chegue com um pique diferente, que a gente já tem uma pegada mais tecnológica. Mas para alguns idosos que já estão hoje numa idade avançada, a tecnologia é uma coisa que não fez parte do dia a dia da juventude dele, ele está inserindo agora. E alguns não vão conseguir assimilar da mesma forma, não, né? De forma alguma então, mesmo. O cuidador ele tem que também fazer uma espécie de uma tradução das coisas de antigamente para de agora, né? Precisa sim. Uma outra coisa que eu vejo, que por exemplo, o próprio estatuto que eu comentei, ele está se transformando, ele tem que se transformar a cada período. Porque, por exemplo, o idoso ele está tendo uma perspectiva de vida maior. Agora, por exemplo, existe dentro do estatuto a prioridade da prioridade. Pode parecer um absurdo, mas aquele idoso que tem 80 anos, ele tem prioridade sobre o que tem 60, 65, 70. Concordo, mas o bom senso não está sendo utilizado. Porque... um idoso com 80 anos que esteja bem, ele não necessita tantos cuidados no âmbito hospitalar, então ele não tem que ter prioridade sobre uma criança que sofreu um acidente, por exemplo. Né? E as pessoas confundem. Quando você falou do ônibus, do transporte público, o idoso, quando ele chega exigindo de uma forma errada, e ele perde o bom senso, ele perde a educação, ele acaba irritando também os demais passageiros ou outros idosos. Então, eu como professor nessa área de cuidador de idosos ou orientador, eu procuro sempre mostrar para o aluno que, acima de tudo, o bom senso dentro do seu cuidado. Uhum. Tá? E tem uma coisa legal que você falou, que acho que reflete um pouco do que o Instituto para a Diversidade pratica. Direitos não são privilégios, direitos são direitos. Então, por exemplo, o direito de um idoso não pode ser um privilégio do idoso. É um direito, é para assegurar qualidade de vida para ele e segurança para ele. Se ele não precisa de exercer aquele direito porque ele está numa condição de suficiência, ele não tem que utilizar esse direito a título de privilégio. Do tipo, passar à frente dos outros, simplesmente porque eu sou idoso, eu vou passar na frente que eu já vivi mais. Não é isso. É assegurar condições para essa pessoa. E às vezes as pessoas acabam confundindo. E aí tem gente que pega o estatuto de idoso já como escudo. Eu sou idoso, olha, eu tenho o estatuto aqui na mão, você tem que me respeitar. Não. Isso. Nós temos que respeitar a todos. E o idoso, ele não é um ser à parte da sociedade, ele tem que estar inserido dentro das suas possibilidades. Para conseguir suprir essas possibilidades é que vem o cuidador e que vem o estatuto para garantir que ele faça parte de um contexto maior. Mas isso a gente vai estar falando já em uma série de vídeos que nós vamos produzir, né, Gui? Sim. Falando sobre alguns direitos, falando sobre algumas coisas da linha de cuidado, dando algumas dicas e assim por diante. Então, uma palavra final aí pra gente sobre quem está pensando em casa se tornar um cuidador de idoso. Bom, eu vejo que o cuidador de idosos ele tem que realmente começar a cuidar em casa. Do pai, da mãe, de algum tio, de uma tia, de uma avó, de um avô. Do mesmo jeito, se ele conseguir cuidar dessas pessoas com as suas dificuldades, com seu Alzheimer, com a sua teimosia, com o fato de ser rabugento ou não, com o fato até, uma coisa boba, que é dar o banho. Às vezes o idoso não quer tomar banho, mas ninguém sabe por quê. Às vezes é frio e as pessoas não entendem. Aí ele vai conseguir sim ser um bom cuidador de idoso no âmbito profissional, porque essa profissão eu tenho fé que ela vai
ser considerada como uma profissão, realmente, como para um curso técnico, para uma formação profissional melhor e maior. Uma formação mais sólida. Mais Porque sólida, não adianta exatamente. você bater no seu pai em casa e depois querer cuidar, abraçar os velhinhos na praça e depois achando que é uma pessoa boa. Cuidador não é brincadeira. Cuidador não é caridade. É uma profissão, um trabalho sério e é uma função que é essencial para a nossa sociedade hoje. Então, um beijão para todos e até o próximo. Obrigado.